nós falamos um pouco aqui então da primeira tábua. Olhando para a segunda tábua, quais são os mandamentos que fazem parte dela e quais que você pensou em destacar aqui para a gente? Bom, Saul, sobre a segunda tábua, né, os elementos que compõem essa tábua são o seguinte, né, e aqui eu já estou usando os termos do Cluny, né, o ouvinte pode depois contrastar com o texto, né, para verificar, mas ele diz assim, né, como ele vai categorizar isso. Primeiro mandamento da segunda tábua, ah, a família de Deus, depois, o Senhor da vida, pureza em Cristo, o Senhor da herança, o Senhor, a verdade e, por fim, buscar o rei e seu reino. Não é? Então Olha são, só, são esse a maneira como o Clooney os termos que ele usa. nomeou, os termos que ele Uhum, usa, né? Então, e diante muito bom. desses mandamentos, né, dessa segunda tábua, eu separei aqui para aqueles que Uhum, estão acompanhando esse podcast, o sétimo e o oitavo mandamento, para a uhum, gente ver como que ele vai trabalhar isso, né? E como que perfeito, isso se cumpre em Cristo, né? Então vamos lá pro perfeito. sétimo mandamento. Vamos sim, qual é o sétimo e o que é que ele fala aí sobre o sétimo mandamento? Bom, os termos do Cluny, pureza em Cristo. E o que está por Uhum, trás dessa expressão? Não adulterarás. Né? uhum, E assim vai dizer o Cluny. Jesus cumpre o sétimo mandamento, não adulterarás, como faz com os outros, aprofundando o seu significado e transformando à medida que o repassa a nós. Em cada um dos mandamentos, Jesus não deixa de lado a lei, mas aprofunda sua autoridade e abrangência. Quando fala de adultério, ele novamente passa da obediência externa para a pureza do coração. perfeito. Olha, isso Saulo, não sei o que você pensa, mas isso é fundamental, né? Porque nós Sim, temos uma tendência de apenas atribuir, não é, esse mandamento, não adulterarás, não é, apenas a uma questão de ato, de ação uhum, nossa, não uhum, é? sim, sim. Então, assim, o meu ato, a minha ação não deve ser feita, né? Mas Uhum, todo aquele planejamento interno, né, que é o que a gente duela, a gente, né, olha e constrói aquele cenário, né? Essas coisas a sim, gente se perde de vista, né? Perde de vista, exato, deixa passar por entre os dedos. Então perceba que exato. ele já, por favor. É, é justamente o que a gente vai ver Jesus abordar ali no Sermão do Monte, né? Esse aprofundamento da interpretação desse mandamento que ele sempre quis dizer com isso, né? Então, interessante. Vamos lá, vamos seguir em frente aí e ver os comentários do Clune. Exatamente. E um outro trechinho ainda dentro desse sétimo mandamento, ele vai dizer lá na página 110: somente Jesus era verdadeiramente puro. Né? Então, esse Jesus que não só, né, cumpre o mandamento e faz a gente olhar para esse mandamento, não é só em termos externos, mas internos, por que ele faz isso? E aí ele continua: somente Jesus era verdadeiramente puro. Ele guardou para nós o sétimo mandamento contra o adultério. Sua santidade é a base de nossa justificação nesta área de pureza. Quando Deus ordenou os filhos de Israel a fazer o tabernáculo, mandou construir uma bacia para lavar as mãos, os pés dos sacerdotes e assim por diante. A santidade de Cristo é a bacia em que nos lavamos para sermos puros em nossos pensamentos e vida. E por fim, é a água pura da palavra de Deus que limpa a nossa consciência. Eu gostei das palavras do Clune, ele escreve de uma forma quase poética, né? Exato. É muito bonito como ele aborda cada coisa e nos ensina aqui a importância de lembrar que o não adulterar não é somente o chegar no finalmente de se deitar com um homem ou uma mulher que não é o nosso cônjuge, mas todo o desejo que a gente pode ter e que somente Cristo nunca quebrou esse mandamento, até mesmo na questão dos desejos, do olhar, né? Muito bonito essa percepção e como ele aponta para Cristo como aquele que é o glorioso que realmente cumpriu esse mandamento. Muito bom. E sobre o oitavo mandamento, o que é que o Clune vai abordar? Qual é o oitavo mandamento? Vale a pena lembrar para o pessoal.
Nem todo mundo hoje em dia está familiarizado com a numeração, né? O oitavo mandamento é esse. Mas fica aqui até um parênteses, é uma dica. É uma boa coisa para a gente lembrar, para a gente ensinar para as crianças a corrigir os filhos, às vezes, lembrando, isso aqui, você mentiu, você está quebrando o nono mandamento do Senhor e tal. Esse tipo de coisa é bom. Então fica aqui a deixa e até ter um aprofundamento sobre cada um desses 10 mandamentos para poder ensinar, tanto para a gente, para a igreja, como para nossos filhos, tudo isso é muito bom. Mas diga aí, Gedimar, o que é que ele fala sobre o oitavo mandamento? O oitavo mandamento, nos termos do Cluny, como eu havia apresentado, é o senhor da herança. E o mandamento por trás disso é não furtará. Então, assim, talvez esse é um dos capítulos que eu mais gostei, não é? Porque traz uma lição assim impressionante, a maneira como ele direciona o nosso olhar, né? Isso vai ficar claro quando eu estiver lendo aqui, né? Então, lá na página 121, perceba como o Cluny ele vai fazer esse movimento, né, do nosso olhar. Assim diz ele: Jesus transforma o oitavo mandamento, não furtarás, ao ajudar-nos a colocar o nosso coração no verdadeiro tesouro. Propriedades privadas, cujo valor é presumido nesse mandamento, mantêm a sua relevância somente enquanto essa terra durar. O verdadeiro tesouro, como Jesus nos mostra, só pode ser guardado no céu. O próprio Jesus trouxe-nos o tesouro do céu ao vir para estabelecer um reino duradouro, no qual temos uma herança. E essa herança é a sua própria presença, pois ele próprio é o tesouro que devemos valorizar acima de todos os outros. Né? Então, Isso é assim, demais. essa reflexão, uma simples reflexão, mas que tem uma profundidade, né, eh, Uhum, prática e provocativa para nós, porque, de novo, uhum. esses itens que compõem a segunda tábua, a gente tem um costume, talvez, né, não sei o que você pensa, Sauer, mas talvez Uhum. pela nossa tradição na igreja, na maneira como a gente compreendeu o texto, de sempre avaliar as questões externas, né? Então, Sim, não roubará, né? Não furtarás, né? Ok. Então, sim. assim, se eu não estou assaltando, furtando ninguém, ok, tá tudo certo, né? Mas o que o Uhum, Clooney está trazendo aqui, nessa mudança de olhar, é que se nós estamos ajuntando tesouros que não uhum. são os tesouros que é ele, ou do reino dele, é como se nós estivéssemos roubando do Olha Senhor, só. roubando do Criador. Então, o aspecto aqui não é simplesmente aspecto material, como a gente tem o costume de pensar e de interpretar, mas é um Sim, aspecto de relação entre nós e o Criador. demais. Né? Então, assim, eu não sei o que você pensa a respeito desse ponto, né? Não, com certeza. Isso me lembra até como eu falo com a igreja, por exemplo, né? Só que ele fala de uma maneira muito mais bonita do que eu falo, mas me lembra porque é aquilo que a gente vai aprendendo com a escritura, de que, olha, quando nós ofertamos e nós temos ali um momento de oração de gratidão, o que a gente mais agradece é porque, não porque a gente ofertou em si dinheiro, mas porque a gente tem como ofertar o louvor, porque nós somos alcançados por aquele que é o verdadeiro tesouro, né? Então, essa é a nossa gratidão. Não é porque nós temos recursos para ofertar, é porque nós temos um Senhor que nos salvou e nos dá alegria para, com gratidão, louvarmos a Ele. Ao mesmo tempo, me lembra também algo que eu já cheguei a mencionar com a igreja, de que ah, tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é do Senhor e tem que ser para o Senhor. E até o ar que nós respiramos é para o Senhor. Então, eu achei muito interessante como ele vai falar que, olha, se você não está roubando algo de outra pessoa, mas você está investindo demais o seu tempo em conquistar tesouros que não são os tesouros que importam, de uma certa maneira você está roubando, ele vai abordar isso, e eu até conectaria aqui, você estava roubando, por exemplo, o ar que Deus lhe dá, porque você deveria usar esse ar para priorizar o reino e sua justiça e não conquistar materiais terrenos. Você está roubando o tempo que Deus lhe dá. Então, muito interessante essa perspectiva. Já me deu aí alguns ganchos, algumas ilustrações para conversar mais com a igreja nesse sentido e, claro, aplicar na minha própria vida, né? Muito bom.